Bom dia, nono ano. Antes da quarentena, nós demos início aos estudos de potenciação com expoente fracionário. Só que eu percebi, na nossa última aula, que muitos alunos apresentaram dificuldades devido a conhecimentos anteriores que são necessários para a realização dessas atividades. Então, eu vou fazer uma breve revisão com vocês, dos conteúdos passados. Gente, mais uma vez, eu vou focar com vocês que matemática é um estudo contínuo, tá? Então, vocês precisam estar sempre praticando. E é isso, prestar bastante atenção, porque em algum momento da vida de vocês, vocês precisarão de algo que vocês aprenderam lá atrás. Como agora, por exemplo, que a gente vai ver essa revisãozinha para poder conseguir fazer os exercícios de expoentes fracionários. Então, vamos começar pelas frações, Operações que envolvem frações. Vamos começar por essa revisão, então. Uma vez que, como a gente diz, potenciação com expoente fracionário. Então, se envolve fração, vamos relembrar como que a gente calcula, adição e subtração de fração. Então, gente, quando a gente tiver uma adição e subtração de fração, a primeira coisa que a gente precisa observar é o denominador. Caso os denominadores sejam iguais, é só a gente subtrair ou somar o numerador, tá? Isso caso os denominadores forem iguais. Veja o primeiro exemplo. A gente tem 3/7 menos 2/7. O que a gente pode observar, então? Que o denominador é igual, é 7. Portanto, basta a gente repetir o denominador e subtrair o numerador, tá? Agora, no segundo exemplo, a gente tem que os denominadores, eles são diferentes. Então, neste caso, a gente vai fazer com que eles fiquem iguais. De que forma que eu vou fazer com que eles fiquem iguais? Tirando o MMC, Então, até coloquei o exemplo ali de como calcula o MMC, caso alguém tenha dúvida, não se recorde como que faz. Como a gente tem 3/4 mais 5/9, nós vamos tirar um MMC de 4 e 9. Então, toda vez que a gente vai tirar o MMC, a gente vai fatorar e decompor em fatores primos. Vamos relembrar o que são números primos. Números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, ok? 1 não é primo porque ele só tem um divisor, Então, o 2 é o único número par primo. E aí, é só vocês observarem. Se ele for divisível por 1 e por ele mesmo, ele é primo. Se ele tiver mais de 2 divisores, ele vai ser composto, tá? Então, a gente tem aqui, o 4 dá por 2. Então, a gente divide o 4 por 2, que vai dar 2. O 9 não dá por 2, então a gente repete ele. O 2 dá por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. O 9 não dá por 2, então a gente repete o 9. O 9 dá por 3, Então, a gente faz por 3. E aí, no final, a gente só multiplica os fatores. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36, ok? Não é necessário fazer o MMC se você já tiver uma visão e conseguir calcular direto, tá? Eu só coloquei ali porque caso alguém tenha dúvida por ser um conhecimento anterior, eu coloquei detalhado, mas não é necessário, tá? Então, o que a gente fez? Tirou o MMC. Então, o denominador agora passou a ser 36, ok? O que a gente vai fazer? 36 dividido por 4 vezes 3. 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 3, 27. 36 dividido por 9 vai ser 4. 4 vezes 5, 20. Então, 27 mais 20, 47. E repete o denominador 36. Então, é assim que a gente resolve operações de adição e subtração de fração, ok? Relembrando agora a multiplicação, o que a gente tem que fazer? Na multiplicação, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 4 vezes 7, 28, 9 vezes 7, 72. Somente isso, tá? E na divisão, o que a gente vai fazer? Na divisão, a gente repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida.
Então, o que que a gente vai ter? 5/6 vezes 5/2. Então, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 2, 12. Então, é somente isto que a gente precisa relembrar sobre as operações com frações, tá? Operações de frações. Quando a gente está trabalhando com potenciação, vamos relembrar também algumas propriedades que vocês estudaram no ano passado sobre potenciação. Então, a gente tem multiplicação de potências com bases iguais. Observem, bases iguais. Então, a gente tem que o 2, nesse exemplo aqui, é a base elevado ao quadrado. Então, esse 2 de cima aqui é o expoente, vezes 2 elevado ao cubo, ok? Então, as bases são iguais, as bases são 2 e 2, ok? O que eu tenho 2 ao quadrado? 2 vezes 2. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2 sendo multiplicado aí. Então, a gente pode representar por 2 elevado à quinta, ou simplesmente dizer que na multiplicação a gente repete a base e soma os expoentes, tá? Agora, na divisão de potências com bases iguais, o que a gente tem? A gente tem 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. Então, se eu colocar 10 7 vezes aqui, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes. E embaixo, 4 vezes, né? O que eu vou ter, então? Eu vou cortar lá em cima 4, embaixo 4, né? Simplificando. Vai ficar o quê? 1, 2, 3, 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 elevado ao cubo. Posso simplesmente resolver também repetindo a base 10 e subtraindo os expoentes, tá? Então, não é necessário armar essa conta. Eu posso simplesmente repetir a base e subtrair o expoente. Essa continha está armada só para demonstrar isso para vocês. Potência de potência, né, é quando eu tenho um número elevado a mais de uma potência. Igual aqui, 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho potência de potência, é como se eu tivesse 5 vezes 5 vezes 5 elevado ao quadrado, certo? Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso nada mais é do que 5 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, 5 elevado a 6. Posso resolver simplesmente, né, repetindo a base e multiplicando os expoentes. Então, repito a base 5 e faço 3 vezes 2, 6. Potenciação com expoente zero. Olha, vocês já ouviram dizer, né, que todo número elevado a zero é igual a 1. Mas por quê? Como que se explica isso? Como que eu explico que todo número elevado a zero é igual a 1? Vamos provar isso para vocês. Olha, se eu tenho 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3, o que a gente acabou de ver na propriedade de potência? Com bases iguais, no caso de divisão. Eu posso simplesmente repetir a base e subtrair o expoente, não é? Se eu fizer isso, eu vou ter 5 elevado a zero. Por outro lado, se eu dividir 5 por 5 elevado ao cubo, dividido por 5 elevado ao cubo, todo número dividido por ele mesmo é igual a quanto? É igual a 1. Portanto, todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Por último, nós vamos relembrar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada nada mais é do que um número multiplicado por ele mesmo, né? Então, é o processo inverso da potenciação. Então, a gente tem na raiz quadrada o radicando, o radical, né? O resultado, que a gente chama de raiz quadrada, o índice, que normalmente, quando a raiz é quadrada, a gente não coloca o índicezinho 2 ali, tá? A gente costuma colocar quando é raiz cúbica e assim por diante. Quando é quadrada, a gente não coloca. Mas ali o índice é como se fosse índice 2 ali da raiz quadrada, ok? Então, basicamente é isso que a gente precisa relembrar de conteúdos anteriores para a gente dar sequência aqui agora. Então, agora a gente vai relembrar, né, que eu já havia explicado para vocês em sala de aula sobre
potenciação com expoente fracionário, né? Então, primeiro a gente voltou, retirou as dúvidas pendentes lá sobre conhecimentos passados. Agora, então, a gente vai voltar no nosso conteúdo, que é expoente fracionário. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 4 elevado a meio. Isso aqui, há duas formas de serem resolvidas. A primeira delas, eu posso simplesmente pegar esse 4 aqui e fatorar ele. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado, certo? Quando eu elevo esse 2 ao quadrado, né, faço esse 4 virar um 2 ao quadrado, o que eu vou ter? Potência de potência. Então, a gente volta lá naquela propriedade de potência de potência. Quando eu tenho potência de potência, o que eu faço? Repete a base e multiplica os expoentes, ok? Então, eu vou multiplicar agora o 2, né, vezes 1/2. Por isso que a gente entra agora no conhecimento de frações. Como que a gente vai resolver essa operação de fração? Então, vai ser numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar 2 vezes 1. Como não tem nada aqui embaixo do 2, é como se fosse 1, né? E 1 vezes 2. Então, a gente vai ter que é igual a 2 elevado a 1. Porque se eu simplificar isso aqui, vai ficar 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é quanto? 1. Então, eu vou ter 2 elevado a 1, que é igual a 2. A outra forma, né, como eu já disse para vocês, a gente está calculando isso aí, é através da raiz quadrada, né? A gente vai transformar em raiz quadrada. Como que ficaria? Então, o 4, que seria a base, ele vai para dentro da raiz, ok? Então, ele fica como radicando. Então, 4 passa a ser o radicando. O numerador vai ser o expoente desse radicando. Então, ele fica em cima ali do radicando. O denominador, ele vai ser o índice da minha raiz. Então, vai indicar que essa raiz é quadrada. Então, como a gente sabe que raiz quadrada não precisa colocar o índice, não tem necessidade de colocar o 2 ali, tá? Então, o que a gente vai ter agora? 4 elevado a 1 é o quê? 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, observe que o resultado é o mesmo para as duas formas que a gente resolveu, o resultado foi o mesmo, tá? Então, quem ainda não fez aquelas atividades, né, porque vocês iniciaram, mas não finalizaram em sala de aula, peço que vocês finalizem agora, né, porque eu já sanei, acredito que tenha sanado todas as dúvidas de vocês quanto a conhecimentos anteriores. E qualquer outra dúvida que venha a surgir, é só entrar em contato comigo. Pode chamar pelo WhatsApp para esclarecimento, tá? Eu vou estar sempre disposta ali para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço e façam com bastante atenção.